Vou chamar Stefano Mota, sócio do agronegócio do Matos Filho. Tudo bem, Stefano? Obrigada por conversar com a gente. Muito bem-vindo. Olá, Muriel, tudo bom? Boa tarde. Boa tarde. Queria muito saber a sua interpretação diante desse cenário. A gente tem um ministro falando que aparentemente estão abusando do uso da recuperação judicial. Alguns setores, ele não chegou a especificar. Eu queria entender se na sua avaliação a gente pode entender realmente que talvez o setor, o agro, possa estar utilizando demais a recuperação judicial ou não. Como é que você enxerga esse cenário? Sem dúvidas, Muriel, eu acho que nessa discussão sobre abuso de recuperação judicial, né, o grande setor que está no olho do furacão é o agro. Toda vez que a gente comenta o tema, a gente só faz uma ressalva. De fato, tem um volume grande de recuperações judiciais de agro, mas olhando também o setor como um todo, o setor que tem 1,5 milhão de tomadores de crédito, o número de recuperações judiciais dentro do setor, ele tem um aumento exponencial em relação ao que era, mas em números absolutos também não é um cenário de caos como se tem se pintado em alguns momentos. Perfeito. Um ponto importante para a gente começar a entender um pouco mais desse cenário e essa denúncia praticamente que foi feita pelo ministro para a gente ficar atento. Eu queria entender qual o impacto quando existe esse certo abuso aí, quando a gente fala de recuperação judicial. Porque, no fim das contas, a gente tem visto muitos setores, e no caso do agronegócio, se apoiando em recuperação judicial. A gente sabe que geralmente essa pode ser uma estratégia, mas a estratégia final, quando realmente está dando muita coisa errada. Mas geralmente a gente percebe que às vezes é uma estratégia no meio do caminho, a gente percebe que às vezes é um caminho mais fácil, mais simples. Como é que vocês enxergam isso, Stefano? A gente chega primeiro, precisa de muito cuidado nessa análise, Muriel. Né? Na nossa experiência, eu nunca vi uma empresa, um produtor rural, enfim, entrar numa recuperação judicial e sair maior do que ele era. Então, para quem se vale de uma estratégia de meio do caminho, acho que não está olhando para o longo prazo e é um cuidado a ser adotado. Acho que é o primeiro ponto. Né? O segundo ponto, acho positivo a fala do ministro para fazer a eco. Há uma preocupação do setor financeiro como um todo, porque no momento que temos recuperações judiciais que são claramente abusivas, o primeiro efeito é um encarecimento, uma dificuldade ainda maior na obtenção de crédito, inclusive por aqueles produtores que atuam de maneira honesta, que não estão envolvidos nas recuperações judiciais. Então, em tempos já de taxa alta de juros, como vocês comentavam, né, há pouco, essa vira uma barreira adicional na concessão de crédito, que é muito ruim para a economia como um todo. Aproveito também, Stefano, para te perguntar por que, na sua avaliação, estão usando a recuperação judicial em excesso? Você acabou de dizer que nunca viu nenhuma empresa, enfim, sair de uma recuperação judicial maior do que entrou. Queria entender, diante desse cenário, o porquê que a gente está vendo esse uso em excesso ainda assim. Eu gosto de classificar em três grupos, Muriel. Acho que dentro dessas recuperações judiciais do agro, a gente tem um grupo de quem de fato precisa, né, aquelas pessoas jurídicas ou físicas que sofreram com crises climáticas, têm dificuldades com crédito, enfim, são recuperações judiciais normais. É, Temos visto um grupo também de empresários que estão mal orientados, têm recebido orientações jurídicas talvez, e econômicas que talvez não sejam as melhores, pintando a recuperação judicial como uma panaceia, uma bala de prata para resolver todo e qualquer problema. E como em qualquer situação, aí você tem um grupo menor, mas que existe, daqueles que estão simplesmente tentando surfar uma onda, querendo ser esperto nesse ambiente das recuperações judiciais para tentar obter uma vantagem a curto prazo. Perfeito. Tem algum ponto para a gente ficar atento, então? E que, na sua percepção, o que é possível ser feito por parte do governo, por parte do Ministério da Fazenda, para evitar que os setores acabem se apoiando nessas recuperações? Eu vou fazer um recorte específico aqui para o meu setor de atuação, que é o jurídico. Eu acho que a gente tem um papel muito importante do Poder Judiciário de eliminar a insegurança jurídica. Então, nós temos visto aqui no cotidiano um esforço do Superior Tribunal de Justiça, que é o tribunal que tem a última palavra na interpretação da lei federal, no caso da lei de falência, dos próprios tribunais de justiça estaduais, de criarem uma jurisprudência sólida que aplica
a lei corretamente, que protege, né, os credores financeiros em relação ao que tem que ser protegido e os produtores rurais da mesma forma, mas principalmente em primeiro grau, ainda decisões muito aleatórias do ponto de vista jurídico, que não seguem a jurisprudência e que acabam criando um universo de incerteza e acabam estimulando e até premiando quem está mal orientado ou, de repente, tentando ser esperto. Perfeito. E aí queria entender um pouco mais, diante desse cenário, qual a orientação que vocês dão para essas empresas que estão tentando entender qual caminho seguir e que muitas vezes, às vezes, diante da experiência de outras empresas, pensam, bom, eu vou agora seguir esse caminho da recuperação judicial. Eu acho que a primeira regra é que não tem milagre. Como eu comentei, ninguém sai maior de uma recuperação judicial do que entrou. Então, é importante se ter essa consciência e que esse empresário ele busque assessoria jurídica e econômica qualificada, se necessário, busque uma segunda ou uma terceira opinião isenta sobre o tema para que ele possa tomar a melhor decisão informada, possa avaliar se é de fato um caso da recuperação judicial ou se não, se tem outras alternativas que podem ser utilizadas, como, por exemplo, uma renegociação direta dessas dívidas com os bancos e outros players aí do mercado financeiro. E eu queria entender também por que especificamente, na sua percepção, o agronegócio em si é um setor que tem chamado muito as recuperações judiciais. A gente sabe da quantidade de outros setores que também poderiam estar como os protagonistas, os que mais utilizam recuperação judicial. Mas, especificamente o agronegócio, eu queria entender quais são os pontos que, na sua percepção, chamam a atenção. Essa é uma excelente pergunta, Muriel. Acho que o primeiro ponto é que as recuperações judiciais do agronegócio são relativamente novas no Brasil. A gente teve esse início de discussão em 2015, mas até final de 2020, mais ou menos, não se tinha segurança jurídica sobre a possibilidade dos produtores rurais pedirem ou não recuperação judicial. E essa questão ela foi solidificada do ponto de vista jurídico, né, no final de 2020, depois, né, a gente já estava no período da pandemia, o que acabou retardando essa onda de pedidos por toda a oscilação econômica, as particularidades que se apresentaram na época. Então, a gente começou efetivamente a ter essa onda de recuperações judiciais a partir de 2023. Então, é normal, quando a gente saiu de um índice muito baixo de recuperação judicial, a gente vê um aumento exponencial nos números, porque está sendo feito esse teste. É um setor que não estava maduro para recuperações judiciais, diferente de alguns outros, como a indústria, por exemplo, no setor com o qual se convive com as recuperações judiciais há décadas, tá? Por exemplo. Perfeito. Você acredita então que diante agora desse alerta feito pelo Ministério da Fazenda e aparentemente um movimento de ficar atento ao que vai acontecer ou até fazer alguma mudança, seja possível evitar que novos casos comecem a acontecer, que mais casos como estratégia de recuperação judicial comecem a aumentar, levando em consideração especificamente o agro, daqui a alguns anos? Como é que vocês estão enxergando agora essa movimentação que está sendo feita? Eu acho que esse alerta por parte do governo é extremamente saudável, mas na nossa visão essa questão ela só vai ser resolvida de fato com a questão da segurança jurídica, quando tivermos as decisões sendo efetivamente cumpridas, a jurisprudência dos tribunais superiores, que é o que vai dar garantias para todos os lados envolvidos numa recuperação judicial, de como ela vai efetivamente transcorrer, quais são os riscos econômicos e jurídicos envolvidos. Muito bem, Stefano Mota, sócio de agronegócio do Matos Filho. Obrigada mais uma vez pela conversa e volte sempre aqui no CNN Money. Obrigado, Muriel. Um prazer falar com vocês. Obrigada, uma boa tarde para vocês e bom trabalho por aí.